Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é espaço, deslocamento, velocidade média. E o mais importante, a velocidade média não é a média da velocidade. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente começar a entender essa história. Primeira coisa, para que nós possamos saber onde um objeto está, nós precisamos colocar uma régua no espaço. É o que nós chamamos de espaço escalar. Esta régua é a nossa escala, que vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. E também podemos ter -1, -2, -3. O que? Nós vamos medir essas posições do espaço em metros. Então, daqui para cá, essa distância no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é metro, mas você poderia ter utilizado quilômetro, centímetro, enfim, mas por padrão vamos utilizar o metro. A gente pode descrever o movimento de qualquer coisa usando esta régua, este espaço escalar, que no inglês a gente usa apenas a letra S, space. Mas, sabendo disso, vamos definir o que é a posição no espaço. Quando um objeto se movimenta, num determinado instante ele está numa posição, em outro instante ele já está em uma outra posição. Um instante é aquela hora que você vê no seu relógio ou no seu cronômetro. Então, num determinado instante inicial t0, ele está nesta posição, neste espaço S0. Passado um certo tempo, ele está no instante final, numa outra posição S. E a distância entre as duas posições é o que nós vamos chamar de deslocamento. E um deslocamento é a diferença entre os dois espaços. Por quê? Ora, se eu quiser saber este deslocamento aqui, ó, daqui para cá, é o que nós chamamos deslocamento. Ele vai ser o valor do S menos o valor do S0. E a gente chama este deslocamento ΔS de S menos S0. Este triângulo é o que nós chamamos de letra grega delta, certo? Para indicar uma variação da posição. Da mesma forma, vai existir aqui um intervalo de tempo que vai ser também a diferença entre os instantes inicial, quando a gente começou a observar o movimento, e final, que foi quando a gente terminou o nosso movimento. Então, t menos t0 é o nosso intervalo de tempo. Velocidade média é simplesmente a grandeza definida matematicamente por Vm, velocidade média, é o deslocamento, o tal do ΔS, dividido pelo intervalo de tempo que se passou para que ocorresse esse deslocamento. Então, vai ser medido em metro por segundo no Sistema Internacional, mas mais cotidianamente em quilômetros por hora. Essa é a nossa definição de velocidade média. As pessoas costumam falar muito do tal do triângulo do sorvete. Já ouviu falar nele? É um jeito de você conseguir enxergar esta mesma expressão, só que de um jeito mais fácil de lembrar. A gente acabou de definir que a velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Como assim? Representa a rapidez com que o objeto vai se movimentar. Então, vai ser o movimento, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. Quanto menos tempo, mais veloz vai ser o movimento. Perfeito? Bom, agora esse triângulo aqui é chamado triângulo do sorvete por quê? Sor, S, V, velocidade, T, tempo, sorvete. Você coloca o ΔS em cima, o V e o ΔT aqui embaixo. Se você cobrir aqui com a sua mão a velocidade média, sobra quem? ΔS sobre ΔT. Se você cobrir com a sua mão aqui em cima o ΔS, sobra o quê? Velocidade vezes tempo. Se você cobrir com a sua mão aqui o tempo, sobra deslocamento sobre velocidade. Isso tudo aqui, bom,
É só brincadeira, porque só olhando para essa expressão você sabe, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, com um pouco de matemática básica já dá para resolver. Agora, sabendo desta definição de velocidade escalar média, vamos resolver alguns problemas? Vem comigo. Um carro viaja a 100 quilômetros por hora por 15 minutos e então baixa sua velocidade para 60 quilômetros por hora, percorrendo 75 quilômetros nesta nova velocidade. Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total em quilômetros por hora? Douglas, vou somar 100 com 60, 160, e vou dividir por 2. Dá 80 A de avião. Pode ser que você esteja certo? Pode, mas é bem improvável, porque, em geral, velocidade média não é a média das velocidades. É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E para a gente conseguir resolver um problema desse tipo, a melhor coisa é começar esquematizando a nossa resolução. Eu representei aqui na forma de figura o que está em forma de texto. Ele vai viajando a 100 quilômetros por hora, V1, por 15 minutos. Que distância ele percorreu? Ainda não sei. Ele baixa a velocidade para 60 quilômetros por hora e vai percorrer, com esta velocidade, 75 quilômetros. Quanto tempo ele vai gastar aí? Também não sei ainda. O problema é que era a velocidade média do carro no percurso total. O que eu preciso saber para calcular a velocidade média no total? Eu vou precisar do deslocamento total e do intervalo de tempo total. Me resta então saber quanto foi o ΔS1 e quanto foi o ΔT2 para calcular todo o deslocamento e todo o intervalo de tempo. Usando a história de que ΔS é igual a V vezes ΔT, eu vou dizer que ΔS1 vai ser V1 vezes ΔT1. 15 minutos são 1/4 da hora, né? A hora não tem ao todo 60 minutos? 15 mais 15 mais 15 mais 15. Então, eu vou multiplicar os 100 km por hora por 1/4 de hora, dando para a gente aqui em cima o resultado de 25 quilômetros, porque 100 dividido por 4 são 25. Douglas, que alegria! Já sei aqui essa distância, 25 quilômetros. Mas eu já consigo calcular o deslocamento total. Ele vai se deslocar 25 quilômetros no primeiro trecho, mais 75 quilômetros no segundo trecho, o que vai dar para a gente 100 quilômetros no total. Falta-nos saber o tempo total. Eu sei que este primeiro intervalo de tempo foi 1/4 de hora. E este segundo intervalo de tempo? Vamos calcular. Usando este triângulo aqui de cima, a gente pode dizer que o ΔT é ΔS sobre V. Então, o intervalo de tempo aqui, ΔT2, vai ser ΔS2 sobre V2, 75 quilômetros dividido por 60 quilômetros por hora. 75 e 60 podem ser divididos por 15. 75 por 15 são 5. 60 por 15 são 4. Então, simplificando esta fração, o intervalo de tempo nesse segundo trecho é de 5/4 de hora. Agora, a gente consegue calcular o intervalo de tempo total, que vai ser 1/4 de hora mais 5/4 de hora, o que nos dá 6/4 de hora. Ou, se quiser simplificar, 3/2 de hora. De posse disso, nós podemos calcular a velocidade média no percurso total. Vai ser igual a 100 km dividido por 3/2 de hora. Douglas, que difícil, não é não. Você repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, né? Então, vão ficar 100 vezes 2 dividido por 3, e o resultado será em quilômetros por hora. 200, se você dividir por 3, vai dar aproximadamente 67. Na verdade, dá 66,6666 quilômetros por hora.
A opção mais próxima do que a gente tem aqui é 67. Então veja, quando houver um problema desse tipo, faça o desenho, analise um trecho, o outro, deixe aqui o que você não sabe com uma interrogação e analise também o total. Lembrando que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos e o intervalo de tempo total é a soma dos intervalos de tempo. Se você sabe esses dois totais, você calcula a média do percurso total. Com isso, terminamos esta aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo do início ao fim? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.